E agora vamos falar de um assunto muito interessante. Energização protetora com acupuntura. Eu estou recebendo aqui o Dr. Gabor Fonay, que é especialista em medicina chinesa. Obrigada por ter vindo, doutor. Obrigado a você pelo convite. Bom ano aí, que estamos começando. Para todos nós. Como é que está a energia aí para a gente... Por que eu estou falando disso? Porque o doutor estava atento ao noticiário e estava falando dos pássaros, das baleias. Esses campos eletromagnéticos nocivos a todos nós que habitamos o planeta, né? Desde os animais, as plantas e os seres humanos. E os seres humanos, nós captamos tudo isso? Tudo isso. O senhor dizia que os pássaros, porque agora surgiu acabou de dar notícia, né? Noticiário interessante da morte dos animais. Uhum. Isso tem a ver também com o campo eletromagnético. Por que de repente morre tantos animais? Por que de repente as baleias estão encalhando em todos os lugares? Porque esse campo eletromagnético está alterando o sonar delas. E elas estão perdendo o sentido para onde elas iam. E elas simplesmente vão sem rumo, como se estivessem bêbadas. E o que está causando essa alteração do campo magnético? Existe um fenômeno não astrológico, mas sim astronômico no universo que se manifesta periodicamente por uma conjunção de todo o sistema solar, todo o universo. Nós já vamos falar do ser humano, vamos deixar ele aqui um pouquinho. Nessa conjunção que acontece, ocorre uma alteração do campo eletromagnético que agride o universo inteiro como um todo. E está agredindo também o nosso planeta. Então vejam, quando faz frio, é um frio excessivo. Quando faz calor, é um calor excessivo. Quando tem agora os fenômenos de vulcões, terremotos, tsunamis, não é à toa que estão acontecendo. Isso pode verificar que estão acontecendo a partir dos anos 90. E com maior frequência, Com uma frequência muito maior. E esse período irá durar até 2020, mais ou menos. Isso já foi descrito nos calendários maias, já foi descrito em uma série de outras escrituras dos antigos também. Uhum. Não é sem qualquer conotação de ideologia. Não tem ideologia, coisa. Não tem exercício de futurologia, adivinhação, não. Nada disso. Simplesmente esse campo eletromagnético está afetando todo o sistema planetário, inclusive está afetando o ser humano. Nós ainda, com a evolução do ser humano, nós adquirimos celulares, televisões, rádios. Tudo isso gera um campo eletromagnético. Nós somos da época em que as datilógrafas batiam a máquina o dia inteiro com o carrinho, nunca tiveram lesão de esforço repetitivo. Por que ninguém se pergunta por que elas nunca tiveram lesão de esforço repetitivo? Se a cadeira delas não era apropriada, a mesa não era apropriada, o carrinho da máquina não era apropriado. No entanto, depois com o advento do computador, com tudo apropriado, as pessoas, 30% a 35% da população bancária tem lesões de esforço repetitivo, tem tendinites. Por quê? Por causa do campo eletromagnético. Mas isso é muito sério. É muito sério. Porque nós não conseguimos mais viver sem essas tecnologias. Nós estamos conectados, tudo. A televisão, o banco, a nossa vida, o nosso trabalho, está tudo conectado numa única rede. Este é o motivo da proteção dos campos eletromagnéticos que nós estamos defendendo. Então, veja, esse campo eletromagnético, como é que ele agride o ser humano? Ele agride nos locais onde nós temos uma frequência eletromagnética. Por exemplo, nos nossos músculos, no coração e no cérebro. Tanto é que nós fazemos eletroencefalograma, nós fazemos eletrocardiograma e nós fazemos eletroneuromiografia. São os 3 locais mais susceptíveis ao campo eletromagnético. A nível muscular e tendíneo, o que acontece? Tendinites, cãibras, as pessoas se queixam de cãibras, sem terem alteração de potássio, sem ter alteração de magnésio, sem ter alteração de cálcio. Da onde vêm essas cãibras? E um fator interessante até para o telespectador, se ele pegar uma faca de aço inox e encostar na cãibra, a cãibra vai embora. Por quê? Porque descarrega esse campo eletromagnético. Ah, é?
Então, as pessoas começam a ter tendinites, fibromialgias, que é uma doença da moda, que não tem substrato anatomopatológico, ou seja, não existe como figura, se você olhar no microscópio, você não enxerga nada. Síndromes miofaciais, dores, as mais atrozes possíveis que as pessoas carregam e vão de médico em médico, tomando anti-inflamatório, eu chamo do tratamento do está com dor analgésico, está com febre antitérmico, está com diarreia antidiarreico, está com depressão antidepressivo, tudo é anti, ninguém vai tratar a causa, tá? Então, isso a nível muscular. A nível cardíaco, arritmias, morte súbita. Por isso o fato de vários atletas de ponta, agora recentemente, menos de 2 meses atrás, um atleta de ponta que era maratonista aquático, simplesmente morreu no meio de uma maratona. Ora, muito jovem, aí eles né? falaram, pelo excesso de calor. Será que só o calor que matou esse indivíduo? Ele não estava preparado, ele ganhou diversas maratonas. Jogadores de futebol caindo fulminados, como que fosse por um raio, né? No meio do campo de futebol, todos esses atletas de ponta, com treino, com preparo exames, físico. Preparo físico, tudo, morrendo. Por quê? Por causa do campo eletromagnético. E o terceiro local que esse campo eletromagnético afeta é o nosso cérebro. Então, quais são os efeitos no cérebro? Esses são os mais graves. Primeiro, irritabilidade e agressividade. Vem daí o fato de que indivíduos potencialmente suicidas criam a coragem desse ato. Então, nos anos 90, nós já poderíamos prever esses atentados suicidas das torres, etc. Por quê? Porque eles criam a coragem com este campo eletromagnético. Eles pensavam. Se fortalecem. Exatamente. Eles conseguem fazer o ato. Então, por isso que nas escolas tem os atiradores, tem não sei o quê, tudo nesse período. Repare que é tudo nesse período, dos anos 90 para cá. Então, agressividade a tal ponto que as pessoas se agridem no trânsito. Um quer passar por cima do outro, são brigas, atos acidentais, né? As pessoas brigam porque relou o carro. Ninguém mais tem tolerância a nada. Tolerância zero. Né? Então, essa irritabilidade e agressividade. Isso é verificado até entre os amigos, na família. Na família. Segunda coisa, distúrbios de sono. Então as pessoas referem, eu dormi, mas eu não dormi legal, não dormi gostoso, não dormi um sono agradável. Dormi e acordei cansado. Ou então tem insônia, assistem televisão até as horas e aí perde o sono, dorme durante aquele período das novelas, das entrevistas, etc., dorme no meio do programa e depois à noite não conseguem dormir, né? A terceira coisa também pode ser excesso de sono, o contrário. Então as pessoas andam o dia inteiro com excesso de sono, cansadas por conta do campo eletromagnético, tá? E, finalmente, o mais grave que nós vamos observar, principalmente com os jovens, que na nossa faixa etária, quando nós éramos jovens, nós não tínhamos, são os distúrbios de memória. Repare que você conversa com seus filhos, conversa com os sobrinhos, conversa com não sei quem, e eles falam, esqueci. Mas como é que esqueceu, se a gente não esquecia? Por que esquece? Por causa do campo eletromagnético. Se uma pessoa, é muito simples, uma pessoa pega, por exemplo, qualquer estímulo visual que ela fique no computador, de noite principalmente, ela vai fechar os olhos, ela vai continuar com aquilo lá na cabeça. Às vezes hoje, por horas. Os nossos jovens, nossas crianças passam muitas horas diante do computador. Exatamente. Então, qual será o efeito desses... Eu não sou contra os celulares, contra o avanço de nada, na realidade, mas qual será o efeito nestas nossas crianças daqui a 40 anos destes campos eletromagnéticos alterados? Agora, tudo isso que o senhor está falando, realmente a gente começa a relembrar fatos e até o próprio cotidiano da gente, né? Você pode dizer assim, não, o doutor Gabor tá doido falar isso, né? Uhum. Tem muito fundamento, sim, sem dúvida. Quem defende mais, quem mais defende esta corrente que o senhor hoje está aqui defendendo? O Steve Hawking, aquele cientista que escreveu o Universo numa Casca de Nós, fala muito sobre o assunto.
existem vários cientistas hoje em dia falando sobre o assunto. Hoje já se fala em todos os lugares sobre, principalmente, esse pessoal do Greenpeace que vem vendo as baleias encalharem, etc. Quer dizer, as correntes começam a se difundir. Mas se fala muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Muito a boca pequena. Isso. Ou através de um livro e o hábito da leitura é... Porque, exatamente por esse motivo, como o hábito da leitura é muito pequeno ainda na nossa cultura, então, e as pessoas só veem aquele primeiro noticiário que está lá, o cabeçalho, mais nada. Então, obviamente que as pessoas não se interam a fundo no assunto. Mas é só começar a observar as coisas que estão acontecendo. Agora, doutor, o que vai ser de nós, então? O que a gente faz? Larga tudo e vai morar no meio do mato? Sim. Na realidade, isso nós não podemos fazer. Não dá para fazer. Então, existe uma coisa que nós podemos fazer, que é uma proteção desses através da acupuntura. Através da acupuntura. Aí entra aqui o nosso boneco. Então, eu posso eliminar esta energia. Não é bem eliminar, mas podemos diminuir os efeitos. Os efeitos nocivos. Isso. Fazendo acupuntura. Isso. De que forma? Então, nós temos aqui, mostrando aqui o dorso. Isso, né? Vamos começar por aqui. No dorso, nós temos os pontos que agem nas emoções. Tá? Então, cada órgão do nosso é responsável pela depuração e pela, como é que eu vou dizer mais fácil, pela homogeneidade da emoção. Por exemplo, nós passamos uma tristeza. É comum, se você perdeu um cachorrinho, que nem vocês viram aqui agora, todo mundo fica com uma tristeza, porque perdeu o seu cão e tal. Isto, quem rege isto é o pulmão. Agora, daí a passar e nunca mais sair de casa e ficar numa depressão profunda, esta é a emoção. Então, o sentimento tristeza, quando ela chega a um determinado grau muito elevado, ela passa a chamar-se emoção. Emoção, depressão. Que aí vem por conta do cachorrinho, do emprego que perdeu, não arrumou outro. Isso, exatamente. O ente querido que faleceu, ou o amigo que partiu, amiga, foi viajar, um parente, um filho que saiu de casa. Enfim, são várias as formas. E me parece assim, o mundo está depressivo. Eu nunca falei tanto em depressão como nos últimos 5 anos. Mas tem a ver também com o campo eletromagnético. Bom, então se a pessoa estiver triste, fatalmente vai afetar o pulmão? Isso é um sentimento. Sim. O sentimento tristeza afeta o pulmão. Se esse pulmão já for fraco, ele entra em depressão. Entendi. Se esse pulmão conseguir reagir, ele limpa. Então, o que faz? Quando a gente faz o ponto do pulmão, ele protege a gente da depressão, ele protege a gente da tristeza, ele elimina as nossas tristezas e dá poder de decisão para a gente. Eu consigo eliminar esta energia que está ali estática, essa tristeza, eu consigo eliminar com a acupuntura. Com a acupuntura. Ou pelo menos diminuir? Ou... Sim, sensivelmente. Não Casos de depressão graves nós temos assim tratados corriqueiramente. Isso é uma coisa... no caso da pessoa já ter uma doença instalada no corpo? Quando o indivíduo já é um depressivo crônico, já toma medicamento, já faz uso desses medicamentos há muitos anos, você não consegue eliminar essa depressão, mas você consegue atenuá-la em muito e diminuir a dose de medicamento. Inclusive, eu lá no consultório tenho como base não retirar medicamento de paciente que já está tomando medicamento. Certo. Pelo contrário, eu digo a ele, quando você estiver sentindo-se melhor, você vai conversando com o seu psiquiatra e ele vai notar a sua melhora e ele vai diminuir o seu medicamento. Dá para fazer o tratamento paralelo. Isso. Com acupuntura e fazendo seu tratamento normal lá com o seu médico. Isso. Que outra... Então, o ponto do pulmão, como eu falei, ele afasta a tristeza e dá poder de decisão. O segundo ponto seria um nível mais baixo, seria o ponto do coração, que às vezes o indivíduo tem até infarto com dor nas costas, ele não tem dor aqui na frente, ele vai no ortopedista achando que ele está sofrendo da coluna e é o coração, tá? Esse ponto do coração, ele afasta as preocupações e dá alegria de vida, porque o coração é o responsável pela alegria.
tá? Então, ele dá alegria de vida. O terceiro ponto é o ponto do fígado. O fígado afasta as raivas e purifica a nossa alma. O fígado é o órgão da raiva. Vem daí o termo isso, raivoso, colérico, bilioso. Por isso que o Hulk fica verde. Vem da medicina chinesa, porque é o verde a cor do fígado. Tá? O quarto ponto é o baço pâncreas. O baço pâncreas, ele alivia as mucosidades que nós temos, que causam diabetes, obesidade, etc. Então ele diminui, tá? E ao mesmo tempo ele clareia as nossas ideias. Eu tenho, então, até agora 4 pontos, que você falou, aqui, né? São bilaterais. Uhum. Tá? E o quinto é o do rim, que é o mais importante, é o órgão da essência, é o órgão que nos dá energia. O rim é o que nos gera vida, não é o coração, ao contrário do que todo mundo pensa. O rim afasta os medos e dá garra, gana, ambição de vida. Então, a primeira fase que nós fazemos é o dorso, onde nós vamos mexer na parte emocional. E trabalha todos esses pontos ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, a gente, ao invés de colocar uma agulha nesse sentido, nós colocamos ela paralela à pele, de tal forma que o indivíduo possa deitar sobre ela. Porque depois nós vamos mexer na parte da frente. Aonde na frente? Na frente nós vamos mexer nos portões de energia, que esses são os portões de energia. Aqui no cotovelo. No cotovelo, no punho. No punho. São o grande portão e o pequeno portão dos membros superiores. E o grande portão e o pequeno portão dos membros inferiores. Tá? Então nós abrimos os portões de energia. Nós abrimos os portões orgânicos, onde é aqui os órgãos do tórax e os órgãos abdominais. Que aqui nós temos o estômago, nós temos o intestino. Todos. Na realidade, órgãos nós temos o baço pâncreas, o fígado, tá? E o rim. O resto são vísceras. Então, bexiga, estômago, intestino grosso. Mas cuida de tudo. Porque as vísceras são ocas. Então, os órgãos são os maciços. Tá? E o que é oco é víscera. E no tórax nós temos pulmão e coração. Então, o que acontece? Esses são os pontos orgânicos. Então nós unimos o emocional com o energético, com o orgânico, com o coração espiritual, que fica no punho. Sempre direito? Não, é que nós fazemos por uma questão de anatomia para poder a pessoa ficar assim e a outra massa. Trabalhar melhor. Entendeu? Para trabalhar melhor. E unimos tudo isso no mental. Pois é, como é que trata a cabeça? A cabeça, existem os pontos do topo da cabeça, que são, nós chamamos de os 4 cavaleiros, e o Pai Ho, que é a fonte divina, que você veja, é tão importante em todas as religiões até. No catolicismo, os padres abrem esse local. Os mongóis antigos, o que eles faziam? Eles fechavam esse local, só deixavam um tufo de cabelo aqui. Os judeus, também, eles põem o kippah. Então, em todas as religiões, você vai ver que existe uma proteção. Os muçulmanos também protegem essa parte. Os budistas, eles abrem, ao contrário. Então, cada um vê de uma forma. A cabeça é um órgão importante. A cabeça é um órgão muito importante. Então, aqui nós unimos o mental com o emocional, com o energético, com o orgânico e com o espiritual. E aí nós conseguimos com que haja um equilíbrio deste indivíduo com o meio que ele está vivendo. Que seria, porque o homem, na realidade, ele está entre o alto e o baixo, ou seja, energia celeste e energia terrestre. Tá? Então ele é o centro. E é aqui que ele tem que se centrar e ficar equilibrado. Essas sessões de acupuntura energética, né, elas devem ser feitas a cada quanto tempo no indivíduo? Elas devem ser feitas, primeiro, sempre primavera-verão, porque primavera-verão ocorre uma ascensão de energia. Tudo nasce na primavera. Nós, por exemplo, agora nós nos felicitamos e falamos Feliz Ano Novo. Mas na realidade o nosso ano começou no primeiro dia da primavera. Porque é quando começa tudo a crescer, a florir, a brotar, nascer, né? Tudo. Uma estação linda. Então, tudo que você iniciar, qualquer projeto de vida, qualquer trabalho, comece na primavera, sempre vai dar certo. Ao contrário, outono e inverno
é uma descida energética. Então não é uma época boa para se começar alguma coisa, mas sim para dar continuidade a alguma coisa. Então não é uma época para se energizar, mas sim para manter aquela energia que você já captou durante esse período. Então, se tiver um projeto novo que você queira deflagrar, seja de trabalho, mudança de emprego, de cidade, tudo, espere a primavera chegar? Sempre, sempre. Os chineses, eles têm uma cultura tão enraizada nisso, que você pode ver, o ano novo deles começa dia 24 de fevereiro. E ponto. Não tem nada a ver com o primeiro dia. Eles até fazem as festas agora, pela ocidentalização, mas o ano novo deles começa 24 de fevereiro, na primavera. Olha que dica, então, se você está com algum plano, né? Já vai esquematizando tudo, tá, dá para esperar. E se não der para esperar até a primavera, daí o que faz? Tem que fazer antes. Você começa, mas você não começa com tamanho afinco e não jogue todas as suas fichas nessa jogada, porque às vezes não vai dar certo. Espere até para incrementar ou mudar, sei lá. E essas sessões são nessa época e são, na primeira vez que o indivíduo faz, ele faz 7 vezes. Após a primeira vez, todo ano ele faz apenas 4 aplicações nesse período. Então, agora, na primavera, eu vou lá e faço 7 sessões. Primavera e verão. Até 22 de março, 23 de março, você pode fazer 7 sessões. Aí, a partir de então, a partir de setembro deste ano, você pode fazer 4 só. E 4. Posso manter essas 4 por ano? 4 por ano. Eu faço uma por semana? Entre setembro e março. Uma por semana, uma por mês, como preferir. E a minha vida vai melhorar? Não vou dizer que vai melhorar, aspectos. Porque existem várias coisas, mas vai mudar, com certeza. Porque a gente é por energia, né, doutor? Exatamente. A partir do momento que eu equilibrar essa energia, basta a gente ver, por exemplo, não sei se você em casa já passou por isso. Eu, por exemplo, eu tenho um problema muito sério de desequilíbrio de energia, eu me conheço. Se eu não dormir bem, eu sinto um peso, eu me sinto sem energia. Sem energia para trabalhar, sem energia para conversar. Imagine, eu aqui sem energia para fazer o programa. Imagine, né? Então, às vezes os amigos falam, poxa, você não vai a lugar nenhum à noite, você não sai, tinha uma festa linda para ir amanhã, terça-feira. Não vou, porque eu sei que no outro dia eu estou me arrastando, né? Não dá, não pode. Então, e aí vem, se não cuidar, vem gripe, vem um monte de coisa. Vem um monte de coisa. Dormiu, é um remédio, uma coisa impressionante. Remédio, eu gosto muito de acupuntura, já fiz, faço, enfim. E achei muito interessante isso que você falou, desse equilíbrio que eu posso estabelecer. Porque a acupuntura não é uma coisa que você precisa fazer todo dia, né? Como você falou. Não tem necessidade. A menos que a pessoa esteja com uma dor refratária, algum outro né? Mas normalmente, e a pessoa que quer, por exemplo, manter essa energia, essa sim, faz com regularidade uma vez por semana. Uma vez por semana você pode tratar, porque daí também tem a que você trata de determinados problemas. Agora, nós estamos falando de energização. Agora, só um pouquinho mais dessa energia que você falou, porque as pessoas não entendem o que é energia. O ciclo energético, ele tem o dia e a noite, o yin e o yang. À meia-noite, começa a nascer o dia dentro da noite. Por isso nós falamos 1h da manhã, 2h da manhã, porque manhã está um breu, né? Mas é o dia nascendo dentro da noite. Após o meio-dia, é a noite nascendo dentro do dia. Então nós deveríamos falar 1h da noite, 2h da noite, mas nós não falamos, nós falamos à tarde. Só que a tarde já é a noite. Por isso que existem algumas dietas que preconizam para as pessoas não comerem depois das 5, 6 horas da tarde, mas na realidade é depois do meio-dia. Deu para entender? Então, esse assunto dá para a gente conversar o dia inteiro a respeito e não esgota. E o que a gente pode fazer, então, nesse início de ano, sem fazer acupuntura? Não dá para ir lá, ou tem medo de acupuntura, mas é uma bobagem. A acupuntura é uma delícia, gente. O que dá para fazer para eu melhorar o meu ambiente? Ou de trabalho, ou de casa, as pessoas estão em férias, estão vendo a gente agora. O que pode fazer para melhorar esse astral? Todas essas coisas, como nós falamos, de plantas, de pássaros, de natureza, tudo isso melhora a energia.
Então você não tem nada para fazer, vai lá e abraça uma árvore de manhã. Planta uma Fica árvore. 15 minutos abraçado, planta a árvore. Põe uma fonte correndo para que a energia se escoa, a energia ruim, para que leve energia. Você pode refletir com o espelho, os corredores, isso tudo Feng Shui, que é o Feng Shui, né? Que eles escrevem Feng Shui, só que fala-se Feng Shui. Tudo isso Feng Shui explica. Então aí no caso teria que ser uma consultora de Feng Shui. A gente teve aqui outro dia, o ano passado agora a gente fala, né? Uma pessoa que falou sobre essa coisa do espelho, da água, e é bacana, exatamente, é muito legal. E tem muito a ver, né? E existem as ervas, porque os chineses usam muitas ervas. Nós ainda não estamos tão acostumados a usar as ervas. Ainda, viu? Nós deveríamos usar mais, porque com a riqueza da nossa flora, é uma coisa que nós deveríamos usar. E está tudo aí, muito fácil, né? Está tudo aí, muito fácil. Dr. Gabor Fonai, especialista em medicina chinesa, veio nos dar uma aula aqui sobre energização protetora através da acupuntura.